Tudo bem, verificando a conexão, já estamos conectados. Já estou conectado aqui para apresentar o projeto, programa O Empreendedor e os Novos Tempos. Já entrou aí a Dinorás, Alice, Adelina, Lisboa, minha irmã, bem-vinda. Bem-vinda Dinorá, bem-vinda Alice, meu amor. Boa noite. Muito bem, então enquanto o pessoal vai chegando, eu vou saudando aqui e o pessoal que vai assistir depois em outras mídias, porque nós estamos fazendo no Instagram, né? Fica sem entender esses nomes, né? Mas é porque aqui no Instagram aparece o nome das pessoas à medida que vão entrando e nesse início dá para ler os nomes, depois não dá mais. Depois a gente entra na vibe aqui e não dá. Paulo Raul, Marinês, Bom Gestavo já está por aí, daqui a pouco ele vai solicitar a entrada e eu vou autorizar a entrada dele. Quando o Bom Gestavo entrar, eu vou explicar o que é esse programa, qual o objetivo desse programa. Gabi já entrou. Bom Gestavo, é só você dar o clique aí no enviar solicitação. Gabi, bem-vinda, Gabi. Você solicita e autoriza a entrada, aí estaremos juntos. Vamos lá. Cecília Betero chegou. Bem-vinda também, Cecília. Isso daí. O Gestado solicitou, vou autorizar a entrada dele. Muito. Chegando, Bom Gestado. Vamos lá, tá vindo da Serra. Espírito Santo. Aí, chegou. Aí, Bom Gestado. Boa noite, Bom Gestado. Boa noite, meu prezado. Beleza. Vê se você consegue puxar um pouco mais perto de você, para mais perto de você, para você aparecer um pouco mais. Está um pouquinho distante. Se conseguir puxar. Denilton Cunha já está por aí também. Luiz Betero. Aí já melhorou um pouco mais. Se tiver mais, tem mais luz aí, não? Eu tenho que mudar aqui de posição. Não, se não... Vê se consegue pôr um pouco mais de luz. Você tá um pouco sombreado. Deixa eu ver se eu viro aqui. Menos pior? Melhorou. Tá. Beleza, melhorou bem. Luiz Betero dizendo aí que, Paulo, nosso programa é de segunda-feira. É isso daí, Luiz Betero. Luiz Betero é o pai da Cecília. Você conhece, né? Denilton Cunha, show, Denilton. Obrigado por estar presente aí. Beatriz Moser. Muito bem, Borja Sábio. Eu estava aguardando você chegar para eu fazer a explicação do que é esse programa para quem está vindo pela primeira vez. Você já assistiu outro programa, mas só para lembrar a quem já ouviu, já assistiu, e a quem está chegando pela primeira vez. Suzana, boa noite também. Vladimir, boa noite. Muito bem, nesse início dá para cumprimentar, depois a gente embala aqui, não dá mais para cumprimentar ninguém, né? Muito bem, o objetivo desse programa é dar um apoio àquelas pessoas que empreendem ou que querem empreender. E aqui nós estamos fazendo aí uma reflexão, na verdade, sobre as características empreendedoras. Eu comecei logo no início da pandemia, eu comecei gravando alguns vídeos e disponibilizando nas mídias sociais. Depois criei um programa chamado Líderes se Reinventam. E comecei a chamar líderes para fazer um bate-papo com eles e para saber como cada um está se reinventando na sua área. E chamei os mais diversos tipos de líderes. Depois, na sequência, eu criei esse programa chamado O Empreendedor e os Novos Tempos. Nós não podemos negar que nós estamos em novos tempos. E não podemos negar que o empreendedor continuará fazendo diferença, economicamente falando, em novos tempos. E aí eu resolvi criar esse programa e convidar os companheiros da equipe do Empretec aqui do Espírito Santo para fazer comigo esse programa, para a gente fazer essa conversa. E foi interessante que eu mandei o convite e de imediato todos aceitaram, uma adesão de 100%. Então nós já conversamos com a Liana, falando sobre busca de oportunidade e iniciativa, em junho. Depois conversamos com Cecília, logo na sequência, na semana seguinte, sobre busca de informações. Depois, com a Tessa,
falando sobre planejamento, monitoramento sistemático. Depois conversamos com Gisela, falando de correr risco calculado. Depois Paulo Raul, falando sobre metas. Depois com Rosângela, falando sobre persistência e comprometimento. E hoje estamos com o Bongestab, Luiz César Bongestab, que vai falar sobre independência e autoconfiança. Uma característica que é fundamental, que o empreendedor pode ter todas as outras, mas se ele não tiver independência e autoconfiança, o prédio poderá ruir, né? Então faz uma grande diferença. Então eu começo agora a apresentar o programa. Eu quero apresentar o Bongestab. Luiz César Bongestab, mais conhecido como Bongestab. Ele fez graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Depois subiu a serra e fez pós-graduação em Petrópolis, na Universidade Católica, pós-graduação em Gestão da Qualidade. Ele é graduado, certificado, melhor dizendo, pela American Society for Quality, como engenheiro da qualidade. Tem ainda a certificação como auditor líder de sistema de gestão de qualidade pela Management Consulting Group. Tem mais de 30 anos de experiência no processo de prestação de serviço na área de qualidade, gestão de sistemas de qualidade, auditoria de sistemas de qualidade, consultoria também em gestão empresarial. E há 22 anos, o Bongestab é facilitador do programa Empretec, que é um programa da ONU, foi credenciado pelo PNUD, e desde lá vem trabalhando com esse programa. Hoje é facilitador master do programa Empretec. Muito bem, Bongestab, com você a palavra para as suas palavras iniciais, por favor. Bom, boa noite a todos. É um prazer aceitar o seu convite, né, e poder participar desse evento. E vamos procurar discorrer sobre o tema da forma mais objetiva possível e quem sabe esclarecer algumas dúvidas. Vamos lá, vamos começar. Ok, vamos lá. E eu coloco aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode colocar aí na live e a gente faz aqui a pergunta. Mas vamos lá. Bongestab, eu falei que ter as outras características é muito importante, é fundamental para o empreendedor. Mas a característica da independência e autoconfiança, ela é de suma importância, porque é ela que vai permitir que o empreendedor coloque o seu trem no trilho, né? Coloque o seu carro na estrada, e coloque aí o barco no mar, quer dizer, ele precisa confiar muito nele, né? E ter autonomia em alguns momentos para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas aí eu te pergunto, como ter independência e autoconfiança com um cenário tão turbulento, com uma situação como essa que nós estamos vivendo já há 120 dias? Tudo bem, olha só, cenário calamitoso, né? Se você estudar a indústria de navegação no mundo, você vai descobrir que a Europa só foi conhecer o leme muitos anos depois. Então, os navegantes, vou dar o exemplo dos portugueses, que é uma história que eu conheço de perto. Os portugueses, eles atravessaram de Lisboa até Macau, na China, navegando só com controle das velas, sem leme. Eles não tinham leme nas embarcações. Quer dizer, eles tinham independência e autoconfiança suficiente para enfrentar o oceano. Agora, no meio desse tipo de viagem, acontecem calmarias. Não tem vento, o barco fica parado. Chega a situações em que acaba toda a alimentação, a tripulação começa a comer sisal, que é usado para fazer as cordas, começa a comer couro de botina, e depois o capitão, todo mundo para dentro d'água, remar o barco para tentar puxar a nau e tirar daqui e levar para algum lugar que tenha vento. Então, eles têm muita persistência. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, chegar num determinado porto. Então, o que faz ter uma independência e autoconfiança é um conjunto. Não é eu ter só a independência desprovido das características. É como você disse. Eu ter as outras características, mas não ser independente também, não vou chegar em lugar nenhum. Vou ficar girando em torno do mesmo ciclo.
citando essa questão das naus, dos portugueses, né? A situação que nós estamos vivendo, tem muita gente buscando empreender, independente do que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Uma senhora, dona de um laboratório de microbiologia, ela, no ano passado, ela comprou os equipamentos de um laboratório que fechou as portas. Ela fechou as portas e ela, usando, né, ela não fez isso por ser maluca. Todos diziam para ela, não é um bom momento para você investir nisso. Mas ela buscou informação no setor financeiro da empresa, então ela usou caracteres de planejamento, ela identificou que tinha recurso para fazer o investimento, então ela aproveitou aquela oportunidade, comprou a estrutura, os equipamentos, e quando chegou, aí começou, tem que organizar, fazer reforma no prédio, para colocar isso tudo para funcionar. Ela foi fazendo isso. Aí vem a pandemia. Só que o empreendedor, ele não se prende com essas coisas. Ele sabe o que quer para frente e ela só fez aquele investimento porque ela tem o objetivo de expandir o leque de serviços que pode oferecer e também o que já oferece aumentar a demanda. O que ela fez? Ela resolveu mudar-se de onde ela ficava em Vila Velha para essa nova unidade, porque ela adquiriu os equipamentos, mas o prédio continuou do dono antigo. Então, ela alugou o prédio do cara e ficou com os equipamentos. Ela fez a mudança em abril desse ano. Todo mundo apavorado, Covid para lá e para cá. Ela tomou todos os cuidados necessários e fez a mudança. Está operando normalmente, agora vai começar a ofertar ao mercado outros serviços que ela não fazia, porque ela adquiriu equipamentos que permitem isso. Então, é uma pessoa que não ficou presa para a situação de calamidade. Igual os navegantes lá. Uma situação de calamidade, sem alimento, sem nada, mas o cara persiste porque tem um objetivo maior. Outra situação de uma pessoa mais simples, mas que também não ficou presa nessa situação. Eu conheço uma pessoa que ela vende roupa de porta a porta. Mas aí ela começou a enfrentar uma dificuldade. Entrar nas casas para demonstrar o produto. Ficou complicado. As pessoas ficavam com receio, não dá para entrar. E agora? Fazer o quê? Como ela gosta muito de cultivar plantas, tem muita planta, ela, por que eu não faço vaso de planta? Aí foi buscar informação. Entrou na internet, e aí ela descobriu uma técnica para fazer usando cimento e areia. E começou. E aí enfrentou a seguinte dificuldade. O vaso quebrava, a forma não ficava boa, a mistura não estava na dosagem certa. Um monte de barreiras que podiam desanimá-la. Mas o empreendedor, ele mantém o ponto de vista dele, ele sabe o que quer, qual é o objetivo. Hoje, a situação está em que pé? Ela já faz entrega por encomenda e já desenvolve formatos, modelos da cabeça dela, que ela vê em algum lugar, vê numa revista. Esse modelo aqui é bacana. Ela já fabrica e oferta. Então, ela tem duas situações. Ela demonstra via internet o que está fazendo e as pessoas a encomendam ou ela oferece um modelo novo, alguma coisa assim. No meio da demanda. Do problema do vírus. A pandemia está aí. Mas ela, o que eu faço? Eu vou parar? Não. Eu preciso agir e buscar o meu sustento, a sobrevivência do meu negócio, mesmo que seja algo completamente diferente. Né? Então, o empreendedor não é teimoso. Então, ela certamente ouviu um monte de gente do relacionamento dela dizer para ela, você é doida, não faz isso não. Você nunca mexeu com isso, como é que você vai fazer isso? E aí o empreendedor não tem isso, ele sabe qual é o objetivo dele, ele sabe o que quer alcançar e ele usa essa independência. Claro, ela não fez isso só por ser independente, ela teve que buscar informação, ela teve que desenvolver uma exigência de qualidade para chegar num padrão de qualidade de mistura. Ela usou outras características que a ajudaram a chegar onde está chegando. Então, não é só sou independente e vou.
Não, não é assim não. Tem as outras características. Existe uma relação muito grande entre ser independente e as outras características de comportamento empreendedor. As características elas são interdependentes, né? Umas precisam das outras, né? Mas a independência e a autoconfiança, ainda que a pessoa tenha todas as outras, se ela não tiver essa característica muito forte, ela tende a paralisar, a ficar parada. Sim. E aí você considera, bom, já sabe, que teve empresário que nessa crise, você citou pessoas que se mexeram, se movimentaram. Teve empresários que fecharam seus negócios, alguns no primeiro mês. Para esses, você acredita que pode ter faltado independência e autoconfiança? Existe aquela história, né, de pessoas que, aliás, todos nós, né, como seres humanos, a gente tem sempre uma realidade ideal e a realidade objetiva. Tem locus externo e locus interno. Quem vive numa realidade ideal, translocada, acha que sabe fazer tudo, pode fazer tudo, quando a coisa vem contra, ele não sabe fazer, porque ele não está na realidade objetiva. E a realidade objetiva tá bom, não estou dando mais o resultado que eu dava ou não posso, estou com o meu comércio fechado. E aí, vou viver de quê? Vou fazer o quê e tal? Se ele tem locus interno, ele vai pensar em fazer alguma outra atividade que talvez nem esteja ligada diretamente àquela dele, mas para passar pelo período. Se ele tem locus externo, a culpa é da pandemia, não é dele. Ele vai responsabilizar a pandemia. A pandemia é um fato. Ela, no caso do Brasil, teve um agravante de uso político. Então, nós estamos também... A gente convive com H1N1 há quantos anos? A gente convive com tantas outras mazelas que a humanidade vai passar a conviver cada vez mais há anos. E estamos aí. Toma vacina, toma cuidado. O que prejudicou muito o Brasil foi isso. Mas não adianta jogar a culpa no governo, nessa situação, na pandemia. Então, aquela pessoa que parou, ela provavelmente tem um locus externo muito grande. E ela vai ter sempre uma justificativa. A outra não, ela tem locus interno. Eu não posso mais vender roupa íntima, vou vender vaso de planta. Quando não der, eu vou ter que fazer outra coisa. A pessoa não para. A Lúcia não parou, ela foi botar o laboratório novo dela para funcionar, porque ela sabe o seguinte: os clubes todos pararam de fazer análise de potabilidade de água. O que ela fez? Bateu de porta em hospitais e passou a analisar a água para uso em hospital. Então, ela foi buscar. Ela podia dizer, poxa, meu faturamento caiu, ninguém mais analisa a água de clube, que está tudo fechado, estou parada. Não, não. Quem pode analisar a água aqui? Qual é a outra atividade que existe? O que ela foi atrás? Então, você disse aí, se a pessoa fechou na primeira e parou, provavelmente tem um locus externo muito grande. É claro que o governo impedia, às vezes um impedimento até legal, mas e aí? Vivo de quê, então? O que eu faço para contornar a situação? É sempre possível identificar uma alternativa. Então, dentro do próprio negócio. Dentro do próprio negócio. Às vezes não dentro do próprio negócio. Eu não faço a mesma coisa, mas eu busco minha sobrevivência. Porque, por exemplo, os empreendedores de muito sucesso têm mais de um negócio. Não tem um negócio só. Então, quando a coisa aperta, pode não estar bom para isso, mas para outra situação está. Então, ele é a mesma coisa. Se eu tenho um negócio só, e eu estou impedido de trabalhar com ele, eu preciso trabalhar com outra coisa nessa fase. Então, não ficar achando que eu só posso viver daquilo, porque é a pessoa que coloca naquele negócio a sua dependência. Ele tem um locus externo no final da história. Externo, O negócio é que interessa para ele. O resto, acabou meu negócio. O que eu vou fazer agora da vida? Quantas pessoas estão usando essa frase? Como é que eu vou viver?
Como é que eu vou sobreviver? Porque ele tem o locus externo. E, às vezes, o locus externo é o próprio empreendimento dele. Grande ou pequeno, não importa. Mas ele só acredita naquilo, ele confia naquilo, agora aquilo está parado. E agora? Faço o quê? Então, ele se paralisa, quando o locus é externo. Quando, na verdade, nesse momento, ele tem que acreditar nele, né? Nele, trazer para ele a responsabilidade. Né? Ué, é isso aí. Quem vai ter que cavar é ele. E não outra pessoa vem trazer para ele uma solução. Porque, e aí? Essa pandemia tende a demorar mais tempo. Faz o quê? Um advogado? Não. A quantidade de pessoas nesse país que tem locus externo é enorme. Você vê o número de pessoas pedindo auxílio ao governo. Se você não sabe da estatística, na primeira leva, 170 milhões de brasileiros pediram o auxílio. Nem todos precisavam, porque tem aquele do jeitinho brasileiro. E hoje, dos que estão aí recebendo, são 70 milhões de pessoas em 210 milhões de habitantes. Ele depende do locus externo e não do interno. Verdade. Eu não sabia, eu não tinha esse dado estatístico, não. É gente para danar, né? É muita gente. Bom, já sabe, agora há pouco a Fabiane fez um comentário, a Fabiane Calimã, que é o seguinte: ou você muda o negócio, o modo de fazer o negócio, ou muda de negócio. Quer dizer, exatamente. Então, tem alternativa. Tem alternativa. Porque as pessoas, às vezes, ficam presas, né? Presas. A gente ouve muito quando viaja pelo interior, principalmente, as pessoas usam uma frase assim: não, aqui nessa cidade tem uma cabeça de burro enterrada, porque as coisas não dão certo. E aí eu estava numa cidade dessa, fazendo um empretec, e vi um jovem, de boné, tênis, tal, tomando café da manhã no hotel. E aí eu fiquei curioso, falei: você poderia me dizer se você está aqui a passeio, o que é que você está fazendo? Não, eu tenho um negócio aqui. Eu exploro uma pedreira de granito aqui. É mesmo? Mas você não mora por aqui? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Eu venho aqui todo mês para ver como é que estão andando meus negócios e me hospedo aqui toda vez que venho aqui na cidade e tal. Para os moradores da cidade, tem um burro enterrado. Para ele, tem um excelente negócio. Então, além de o que a Fabiane falou, ou você muda dentro do seu negócio, ou muda de negócio. E tem gente que, pô, só posso ganhar dinheiro aqui na minha cidade. Não, o país é enorme, cara. Na realidade, o mundo é enorme. Você pode ganhar dinheiro em qualquer lugar do planeta. Então, é verdade. Você sabe, está nos acompanhando aí um casal, eu vou falar dele, você vai lembrar. Nós fizemos juntos o Empretec em Montanha. E esse casal teve uma participação muito grande durante todo o seminário e tal. E eles têm acompanhado todas as lives. Eles estão aí, o Teles e a Priscila. Sim. Eles trabalham com móveis. Eles cresceram absurdamente nesse período de crise. Eles já trouxeram aí o depoimento. Eles cresceram durante a crise. Quer dizer, eles conseguiram enxergar outras possibilidades. Mas eles acreditaram em quem? No governo? No prefeito? Não, esperar ajuda. Neles, não. No potencial deles. Aliás, Aline Móveis. Diga ao Teles que ele me deve outro queijo daquele maravilhoso que ele me deu. Verdade. Eu também trouxe, fez um maior sucesso aqui em casa. Mas, então, é o pessoal que fez um movimento dentro do próprio negócio. E aqueles que realmente fizeram um movimento mudando de negócio, fazendo buscando outros negócios. Mas não se faz isso só por ser independente. É preciso ter planejamento, buscar informação, calcular e tal, e agir. Agora, o primeiro movimento, às vezes, é o movimento de acreditar que ele é capaz, né? O primeiro movimento, talvez, seja o movimento da independência e autoconfiança. De expressar a confiança que é capaz de fazer? Eu digo assim, o primeiro movimento talvez seja esse, de expressar confiança. Não, eu vou fazer que vai dar certo. Aí vou planejar, vou estabelecer a meta, vou buscar os outros. Como é que funciona isso? Ele acredita, é isso mesmo. Ele tem uma autoconfiança que ele expressa isso. Ou dizendo para as pessoas: não, pode ficar tranquilo, eu vou dar conta. Né?
ou ele vai agir de maneira que essa expressão fique evidente. Então, como é que os navegantes portugueses expressavam a sua confiança de poder atravessar o oceano? Fazendo a viagem. Dizendo, estou arregimentando aqui uma tripulação, nós vamos atravessar o oceano e vamos até Macau, na China. Então, ele convidava pessoas para serem sua tripulação, porque ele acreditava ser capaz de conduzir aquela nau. Então, ele primeiro expressava a sua confiança. Aí depois ele vai enfrentar desafios, por isso, ele é capaz de enfrentar, vai enfrentar problemas, e aí não vai desanimar por causa dos problemas. Lembra, dei o exemplo da menina do vaso aqui? Então, tá bom, tá dando problema, mas eu vou chegar no resultado que quero. Aí ele mantém o ponto de vista, independente de estar desanimado. Mas ele expressa a confiança. Porque se ele não expressar, vou dar um exemplo assim, uma pessoa amiga viu um edital e quis participar da licitação. O cunhado dele falou para ele assim, você é maluco, rapaz, você não tem condição nenhuma. O capital necessário, sua empresa não tem. Está lá no edital o limite de capital. Mas ele disse assim, olha, eu vou mostrar para você que sou capaz de participar dessa licitação. E aí ele começou a se planejar, buscou informação, usou a rede de contato. Quem poderia colocá-lo na frente daquela comissão de licitação? Ele preparou uma apresentação brilhante do negócio dele, com books, com fotos, com tudo. Ele fez uma demonstração ao vivo do produto dele. Ele encantou a comissão de licitação. Porque primeiro ele acreditou e disse, eu vou fazer. Mas ele não fez só por ser independente. Ele usou planejamento, ele teve exigência de qualidade, que ele fez uma apresentação que foi maravilhosa, muito bem preparada, tanto que a comissão de licitação, à época, resolveu mexer no edital para que outras empresas do porte da dele também pudessem participar. Então, o empreendedor é assim, ele confia que é capaz, expressa essa confiança, ou dizendo para as pessoas, ou dizendo para ele mesmo, e fazendo algo que demonstra essa confiança, essa expressão. Então, esse é o primeiro passo, porque quando ele começar, vão aparecer barreiras, aí ele mantém o ponto de vista, os inícios, as dificuldades, ele sabe onde quer chegar, ele vai se manter ali. Então, ele consegue usar as características, né? E outra, ele vai buscar autonomia, porque você e eu sabemos do efeito caranguejo, né? Tem muita gente querendo puxar o caranguejo para dentro da panela, né? E aí, fica aqui, vem com a gente, aqui tá bom. E ele sabe disso, então ele busca autonomia para não se deixar levar pelo que os outros queiram influenciá-lo ou impedi-lo de fazer. Ele busca essa autonomia. E isso é o tempo todo, né, Bom Gestado? Porque o fato de você começar um negócio novo ou começar algo novo no seu negócio, quer dizer, as adversidades virão. Quer dizer, o primeiro passo que você dá para qualquer coisa, você tem que dar o segundo, o terceiro. E quando você dá o primeiro, não quer dizer que eliminou todas as dificuldades, né? Então, a independência e a autoconfiança, ela tem que ser uma constante na vida do empreendedor, né? É lógico. Aí eu vou voltar um pouquinho lá vou falar um pouco do conceito de resultado, né? O conceito de resultado é relativo, totalmente relativo. Muitos estão satisfeitos com o que têm ou com o que conseguiram, e há até aqueles que se contentam com frases do tipo, a vida quis assim. Pronto, tá bom para ele, é daquele tamanho. Né? O locus está sendo totalmente externo, ele depende de algo fora do seu controle. Quando isso é perdido, ele se desequilibra. Para o que quer resultado, o empreendedor, ele tem metas, ele busca pelo seguinte, que ele tem locus interno, ele depende da capacidade dele, do seu esforço, da sua competência. E o conceito de resultado para ele é indiferente. Se o resultado for negativo, ele recomeça, ele muda a estratégia, ele vai buscar alcançar os seus objetivos na vida.
de outra maneira, com outro negócio, com outra forma, mesmo com resultado negativo. Se o resultado é positivo, o que ele faz é estabelecer outro objetivo, outro desafio, porque ele tem autoconfiança, ele não consegue ficar parado naquilo. Cheguei, alcancei o objetivo. Ele é capaz de estabelecer outro. Então, qualquer que seja o resultado, para quem tem essa característica e a atrela a outras, não importa, é indiferente o resultado. Ah, perdi tudo. Vou começar de novo, amigo. Ah, o outro não, locus externo, perdi. Eu já tive o desprazer de não conseguir ajudar uma pessoa a pular da terceira ponte. Na época, o jornal divulgava. 35 anos de idade, uma dívida monstruosa, não conseguiu conviver com a informação. Fez besteira. Então, ele não confiava na capacidade dele, ele confiava em dinheiro, ele confiava em negócio, ele estava com um locus externo gigante. Fez besteira. Então, agora, a independência e confiança é fundamental desde que ela esteja atrelada a outras características que estão presentes num empreendedor de sucesso. Muito bem, tem uma pergunta aí, eu não sei se é do Teles ou da Priscila, da Aline Imóveis, lá de Montanha. Como é que vai se comportar o mercado pós-pandemia, bom já sabe? Estão perguntando aí. O mercado está com o pé no chão, está todo mundo usando as grandes empresas e os empresários mais conscientes e que acompanham as notícias e as informações de para onde estão indo as coisas, elas não ficam naquele conceito que eu falei de realidade ideal. Não, está tudo bem, eu sei fazer. Não, ele vive dentro da realidade objetiva. O que é possível hoje? Até onde eu posso dar um passo? Quem está ganhando bilhões nessa pandemia são os caras grandes aí, por exemplo, de Facebook, que todo mundo usando, aquele cara da Amazon, triplicou a fortuna, porque as pessoas estão comprando muito por internet e tal. Então, o comportamento do mercado brasileiro é de recuperação lenta, porque a gente vinha numa recuperação devagar, fomos abalroados pela pandemia, o governo gastou tubos de dinheiro. Se a gente conseguisse recuperar algum que estão em alguns bolsos aí, talvez até a gente poderia ajudar mais o país, mas vai ser difícil recuperar, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Tem uma conta altíssima para ser paga, uma conta altíssima, então se preocupe com o seguinte, administre seu dinheiro. Você vai pagar energia mais cara, você vai pagar combustível mais caro, você vai ter que financiar toda essa bandalheira, essa despesa toda. Nem todo o dinheiro foi para a bandalheira, mas o gasto foi muito grande. Então, o mercado ele tem que se comportar assim, poxa, tem que estar toda hora buscando informação, toda hora refazendo o meu planejamento. A meta não pode perder, mas eu tenho que replanejar, monitorar o seu plano de negócio o tempo todo. E aí identificar o que está tendo mais saído, o que não está, o que eu posso mudar, se eu posso agregar outras coisas ao meu negócio, mas o mercado vai se recuperar lentamente. Muito lentamente. Enxugar, né? Enxugar o que puder enxugar, né? Vamos conviver com isso por bastante tempo. Até porque depois dessa fechada toda, os governadores agora estão assim, e agora, como é que abre? Aí ele viu que a população não aguenta mais, está todo mundo indo para a rua. Praia lotando, boteco lotando e tal. O que está acontecendo? Nós vamos esticar essa pandemia por muito mais tempo, porque fizeram um movimento errado no início e agora não sabem nem como vão resolver essa situação de retorno. Aí fica esse joguinho. Então, nós vamos conviver com isso ainda. Então, o mercado vai responder de forma mais lenta. E o que reforça o que você disse sobre o locus de controle interno. Quer dizer, a pergunta é o que eu posso fazer, o que eu vou fazer no meu negócio, no negócio em que eu atuo ou que eu vou passar a atuar. Viver na realidade objetiva. Que resultados eu realmente estou conseguindo
né? Que resultado eu estou realmente alcançando ou que mudanças eu deveria fazer, eu preciso para eu continuar navegando. Porque eu gosto muito de usar a navegação, porque quando a situação está crítica, tira o peso da embarcação. Os caras jogam as coisas dentro d'água para diminuir o peso, né? Joga até comida. Tudo que você puder, porque o barco tem que ficar mais leve, senão ele não flutua. E aí depois vão comer sisal, vão comer couro, não importa. Eu quero chegar num objetivo. Nesse exemplo da embarcação, eu não mudo de negócio, né? Estou dentro dele. Agora, fora da embarcação, você conduz o negócio da mesma forma, tira o peso, tira aquilo que é supérfluo, diminui retirada, repõe dinheiro no caixa, e aí vai navegando. O resultado não pode ser medido com uma frequência muito grande, senão o cara se assusta. Pode não ter vendido bem esse mês, mas eu tenho o próximo mês pela frente. Que ações eu vou fazer? Estabelecer objetivos de curto prazo. Eu me lembro de, no Mato Grosso, chegar numa loja de um conhecido de Empretec, que fez Empretec com a gente há algum tempo atrás, e aí, que movimento é esse, cara? Gente para lá e para cá, telefone sem fio na mão dos funcionários da loja, uma confusão. O que você está fazendo? Não, mas sabe o que é? Que a gente meio que comeu mosca, faltam 3 dias para acabar o mês e nós não chegamos na nossa meta de venda. Estamos ligando para todo mundo que veio aqui fazer enxoval e não voltou para comprar, gente que está devendo e tem vergonha de vir na loja para quitar um pedaço. Nós estamos atrás, porque nós precisamos alcançar o nosso objetivo. Então, ele estava agindo para chegar no objetivo. E um pouco em cima da hora, eu diria, 3 dias só, né? Mas ele, de qualquer forma, não ficou parado para dizer a frase. Realmente, as coisas estão difíceis. Né? Então, ele foi atrás. É o que as pessoas vão ter que fazer. Vão ter que fazer para continuar nesse país maluco que a gente vive. Não dá para esperar o outro fazer, nem o governo, qualquer outro fazer. É preciso que a pessoa se movimente. Há alguns anos eu fiz uma palestra numa rádio, no interior do Mato Grosso. Fui perguntado na rádio e eu ia fazer uma palestra à noite. E o locutor perguntou o seguinte: mas você acha que empreender nesse país como é que você acha disso, né? As pessoas empreenderem aqui? Eu falei assim, meu amigo, o Brasil é a melhor escola para executivos do planeta. As grandes multinacionais mandam seus executivos para o Brasil, os caras desenvolverem musculatura, saberem trabalhar num ambiente mais maluco. O governo muda de hoje para amanhã. Ele baixa um decreto aqui, muda uma lei ali, um artigo cá, enfia a mão no teu bolso aqui, diz que promete o céu e não entrega. Isso aqui é o caos. É a melhor escola para executivo do planeta. Então, seja um bom executivo do seu negócio. Existem coisas que precisam ser desenvolvidas, né, nas características das pessoas. Uma pessoa que tem independência e autoconfiança é capaz de delegar. Ela não acredita só nela. Ela acredita que pode montar uma boa equipe e monitorar essa equipe e dar a essa equipe o direito de errar. Se você consegue delegar, você tem mais tempo para ser o executivo do seu negócio, para tomar conta do que é importante. E aí, a pessoa pode não gerar o mesmo resultado que você gerava. Mas ela gera... O foco tem que estar no resultado, não nas miúças, nas pequeninas. Tal. É o resultado que está alcançando. Então, beleza, meu negócio está expandindo. E reconhecer o resultado, elogiar as pessoas, fazer. Mas delegar é regra do jogo. Quem não é independente e autoconfiante, centraliza tudo nele, porque ele acha que só ele é capaz de fazer. Pelo medo, ele não é um contrassenso isso. Ele não tem a independência que deveria ter e autoconfiança, por isso não consegue confiar em ninguém. Aí centraliza demais. O contrário, quando eu tenho independência na medida certa, com as outras características, eu delego e consigo colher mais resultado. É simples assim. Se eu ampliar muito o meu negócio, eu não posso tocar ele sozinho. Aqui em Vitória tem um cara que tem uma padaria que eu gosto muito de ver.
Ele só está expandindo, abrindo lojinha, 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 lojinha. E aí você entra nas padarias dele, as pessoas têm autonomia, as gerentes, elas são capazes de resolver, criar confeitos diferentes. Então o cara, imagina se ele vai tomar conta desse monte de padaria. Ele já tem mais de 15. Ele consegue nela? Não. Ele tem que delegar. Então, ele para expandir, ele precisa ser capaz de delegar. Confiar na equipe. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta aí do Juliano. Juliano pergunta o seguinte: o que fazer quando se tem uma sociedade e um sócio tenta impor mudança para melhorar os rendimentos da empresa e o rendimento administrativo, e outro sócio não facilita a mudança? Sociedade é igual casamento, né, cara? Tem a hora que dá zebra. E aí, deu zebra. Então, a gente carrega mala na vida até a hora que quer. Quando estiver cansando, a gente deixa a mala no guarda-volume da rodoviária. Então, a solução para sócio complicado é não sócio. Não adianta, o ser humano, dependendo da idade, tem uma dificuldade enorme de mudar. Então, se eu sou mais independente e o outro é travadão, é dicotômico isso. Eu não vou conseguir implementar as melhorias e as mudanças. Não funciona, não consegue rodar. Vou dar um exemplo, não é nem sociedade, é família. O rapaz saiu do Empretec, cheio de ideia, um restaurante de tradição da família, e ele querendo implementar algumas mudanças, que seriam melhorias. O pai não queria de jeito nenhum. Pergunta se ele está lá no restaurante. Não tem como ficar. Você não consegue vencer. E aí ele foi tocar outro tipo de negócio, ele está tocando a vida dele. Por quê? Porque não funciona. Então, essa dificuldade de relacionamento entre pessoas, né, e principalmente entre sócios, uma sociedade, para dar certo, cara, tem que ter muito assim, harmonia. Porque senão... A divergência é normal, mas a divergência, quando está em busca da convergência, beleza. Né? O resultado para a empresa, beleza. Eu pensar diferente e discutir isso com o meu sócio é uma coisa saudável. Boa. Saudável. Agora, travar, aí, meu amigo, aí. E tem que olhar também o seguinte: às vezes a gente está transferindo para o sócio, o sócio que não quer, não sei. Tem que ver se você não está muito na realidade ideal e o objetivo é outra, e o sócio enxerga o objetivo e você não. Isso tudo é um complexo. Não existe receita de bolo para isso. Aí é conversa, né? Aí é conversar, diálogo. Dialogar, e às vezes às vezes é buscar alguém para orientar, buscar um terceiro, um consultor, alguém que possa... Isso aí, trazer alguém para gerenciar um conflito. Conflito a gente vai ter a vida toda. O Gustavo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o perigo do excesso de independência e autoconfiança. De certo modo, ano passado você já falou, mas eu gostaria que você reforçasse um pouco, porque eu vejo que o lado obscuro da independência e autoconfiança, às vezes, leva à bancarrota alguns bons negócios. Olha só, uma pessoa que tenha muita independência sem ter as outras características, ela corre em alguns erros. Por exemplo, uma independência e autoconfiança muito alta e um baixo comprometimento, ele vai vender gato por lebre. Porque ele vai convencer o cliente, persuade, e ele é capaz de conhecer, eu sou persuasivo, eu conheço, bumba. Uma independência sem planejamento é o sabido. Vai para a trilha sem planejar a viagem e se perde na trilha. Então, você falou de coisas obscuras, e isso pode acontecer. Agora, o maior perigo é a pessoa ter o locus de controle externo. Quer dizer, a independência dele e a autoconfiança dele está em algo que é externo. Ele tem um bom emprego, tá ótimo. Ele conta com muito dinheiro, tô bem na fita. Ele tem uma boa empresa, tô bem na fita. Se isso se perde, se por acaso acontece algo, ele desequilibra.
e pode até fazer besteira, como eu dei o exemplo do jovem lá da época. Eu não posso ter uma independência que a gente chama de casquinha de ovo, né? Eu sou bom da bola, eu tenho uma realidade ideal altíssima, eu sei, eu posso, eu vou, mas não tem as outras características. Então, isso pode realmente levar um negócio à bancarrota, porque entra em coisas sem muita análise, não busca informação, não faz planejamento, não tem... Ele vai furar, o barco vai afundar. O barco vai afundar. Então, tem muita gente assim hoje dizendo, agora, como é que eu vou viver? Confia em algo externo e não na sua capacidade. E aí, se ele tem uma independência muito alta e as outras características não, ele perdeu agora, porque ele confiava em algo externo. E não tem base para replanejar as coisas, rever o que vai fazer, buscar informações e mudar de estado, de negócio, o que for. Mas ele não vai parar. Então, o perigo total, no meu ponto de vista, é um locus externo muito grande e as outras características ficarem prejudicadas em relação a essa que é uma característica importantíssima, mas ela sozinha, ela muito desenvolvida e as outras não. Ela é uma pessoa que tem muita independência, mas não põe meta, né? Faz o que da vida? Fica só rodando em torno de... vai para a realidade ideal, não colhe resultados objetivos. Muito concretos. Como você trabalha também com consultoria empresarial, tem uma colocação aí da Carla Oliveira, que ela diz o seguinte: sou comerciante, temos muitas dúvidas sobre capital de giro num momento delicado como esse. Então, qual a importância do capital de giro nesse momento agora? Capital de giro, infelizmente, num país como o nosso, é o dinheiro mais caro que os bancos têm para emprestar, né? Então, só que sem o capital de giro, o meu negócio não movimenta, não funciona. Né? É preciso ter capital de giro. Eu me lembro da loja de meu pai, de antiguidades, que quando ele diminuía as compras, parava de vender, começava a escassear a venda, porque o cliente quer ver novidade, quer chegar lá e ver uma coisa bonita. Então, ele tinha que ter sempre capital para girar o negócio. É mais ou menos assim. Então, só que hoje, pegar o capital de giro no banco tem que negociar muito bem com a gerência, porque é o juro mais alto e é o dinheiro mais difícil de pagar. Quiçá, esses empréstimos que o governo está liberando, agora ele prometeu para mais 15 dias à frente, mais alguns bilhões para distribuir entre os bancos, para emprestar para empresas, né? Mas esse é focado em micro e pequena empresa, tem esse problema. Né? O cara pode pegar 30% do que faturou o ano passado. Mas é preciso lembrar do seguinte, sem o capital de giro, eu vou chover no molhado. Como eu vou buscar esse capital de giro? Aí é que é o X da questão. Só não pode ser aquela independência do tipo, não, vou pegar, depois eu vejo. Depois eu resolvo. Depois eu vejo e esquece. Você pode ver coisa que não gostaria. Agora, como vou pegar isso? Qual é a negociação? Botar na ponta do lápis. E saber o seguinte. Fazer conta. Nenhum comércio vive sem capital de giro. Se ele vem do seu próprio bolso, de uma poupança que fizeste em algum tempo, ou de um financiamento bancário, ninguém está dizendo que financiar com um banco é ruim. Só tem que se ter cuidado. Porque o dinheiro é caro, principalmente o capital de giro. Quando é para investimento, ainda tem um juro menorzinho, alguma coisa. Mas eu não vivo sem recurso. E eu posso até fazer o meu negócio dar resultado e pagar aquele dinheiro, mesmo mais caro. Então, não é porque o dinheiro é caro que ele não me serve. Pode servir. Desde que eu consiga ter resultados que suplantem aquela taxa de juros e eu consiga pagar. E aí, fiquei feliz da vida. Não usei o dinheiro do meu bolso, usei o dinheiro de terceiro. Mas isso é preciso ser calculado. Não pode ser, nesse momento, se for afoito e ir com muita sede ao pote, pode quebrar o negócio, né, Bruno Estado?
Pode quebrar, porque um empréstimo que eu não estou conseguindo honrar, o juro só vai se multiplicando, né? O Brasil é um país maluco. O governo faz tudo para prejudicar, os banqueiros fazem tudo para prejudicar, é tudo assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, outro lado eu não vivo sem capital de giro. Não consigo fazer um comércio funcionar sem capital de giro. Eu tenho que reinvestir, repor mercadoria, tenho que fazer um monte de coisa. E quem teve esse capital de giro, quem tinha isso guardado e tal, e conseguiu teve a queda do movimento e conseguiu sobreviver, beleza. Né? Agora, muita gente... Ele tinha dinheiro em caixa. Ele tinha dinheiro em caixa. Ele foi usando o caixa dele. Aí ele girou o negocinho dele dentro das possibilidades. Agora, eu preciso pegar lá fora? Bom, pode-se pegar. Só calcule bem. Corra um risco calculado. Calculado. Sobre o que a Gisela falou. Quero dizer até ao pessoal que está aí nos ouvindo, vocês vejam que em vários momentos da fala do Bom Gestab, ele teve que se reportar, precisou se reportar às outras características. Porque a independência e a autoconfiança sozinha, ela não se sustenta. Ela precisa realmente das outras, né, Bom Gestab? Olha só. Por essa razão, né? Independência e autoconfiança, você vai construindo, quem não tem muito desenvolvida, pode construí-la, né? Ele pode estabelecer, por exemplo, objetivos de curto prazo, aí chega num resultado. Beleza, vibra com ele, agora bota outro objetivo, vibra com ele e vai assim. O que acontece? Isso acaba gerando uma autoconfiança nas pessoas. Pô, eu sou capaz de gerar esse resultado. Né? Eu alcancei um objetivo, fiquei mais autoconfiante, botei outro objetivo, alcancei, outro objetivo, alcancei, vai embora. Alguém poderia me perguntar assim, peraí, mas então é só estabelecer meta? Não, não é só estabelecer meta. É preciso ter a meta, mas buscar informação, planejar como vou alcançá-la, calcular o risco de alcançá-la, aproveitar oportunidades que surgem e buscar alcançar esse objetivo. A autoconfiança vem desses resultados colhidos. Se eu não tenho ela desenvolvida, eu posso desenvolvê-la. Mas eu tenho que ir passo a passo. O ditado chinês mais antigo que o rascunho da Bíblia. Se tenho que andar 1000 quilômetros, preciso dar o primeiro passo. Não tenho uma independência muito grande, sou mais medroso, estou travado, não gosto de arriscar. Começa a botar objetivos de curto prazo. Chega, vai, e assim vai desenvolvendo. É pensar fora da caixa. É vislumbrar novos horizontes, nova maneira de fazer negócio, ou até mesmo de sobrevivência. Mas alcançando pequenos resultados até a hora que você põe um resultado de maior porte, um desafio maior, e assim vai. Legal, Bom Gestab, o tempo em live parece que ele passa mais rápido, né? Então, voa. E eu falo demais? Voa. Não, o papo está muito agradável, várias pessoas comentaram aí. Quero agradecer a participação. Nós estamos com vários facilitadores aí, da nossa equipe, né? Denise, Gisela, Liana, Cecília, pelo menos eu vi o Paulo Raul, os que eu vi por aqui. Mas facilitadores de fora, Lourdes, lá de Tocantins. Tocantins ou Goiás? Tocantins. Mônica, foi passando um monte de gente aí, tá? Uma consultora Gabriela Dias, comentou aí, nossa, super importante o que você falou, meus clientes estão com este dilema de decisão, da questão do capital de giro, que você comentou agora, né? Então, passou por aí muita gente, e quando eu comecei esse programa, o Bom Gestab, aliás, quando eu comecei a usar mais as mídias sociais, foi no período da pandemia. Comecei a gravar vídeo, a me expor mais e tudo. E na primeira live que eu fiz, foi até pelo Zoom, não foi nem live pelo Instagram, com o empreteco lá de Venda Nova do Imigrante, Luiz Zandonadi, foi ele que me convidou, eu fui como convidado, e tinha pouca gente assistindo. E aí nós comentamos na conversa que não importava, se a gente tivesse diferença para uma pessoa, já teria valido a pena. Isso. Então foi com esse propósito que eu comecei esses programas.
comecei a fazer essas conversas. Porque se nós conseguirmos, com a nossa conversa, né, o meu convidado, trazer uma frase, uma dica de como melhorar o seu negócio, já valeu a pena. E eu posso dizer que não valeu para um, não. Valeu para muita gente a sua fala de hoje. E eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade. De pronto você aceitou o convite. E quero passar agora para você a palavra, para você fazer as considerações finais. Por favor. Bom, já que você falou de fazer diferença para as pessoas, né, não importa se para uma ou para muitas, eu me lembro de um filme em que o cara estava percorrendo uma praia e jogando estrelas do mar de volta para a água, porque elas estavam na areia, a maré estava baixando, o sol ia matar aquelas estrelas. E a praia era longa, enorme. E aí vinha um corredor, que esse cara corre de manhã cedo, parou do lado desse cidadão e falou assim: amigo, o que você está fazendo? Não, eu estou devolvendo as estrelas ao mar, porque o sol vai ficar muito quente, a maré baixou, elas vão acabar morrendo. Rapaz, essa praia tem quilômetros. Você acha que vai fazer alguma diferença? Aí ele abaixou, pegou uma outra estrela e jogou no mar. Fez para essa. 100%. Acabou. Essa é a forma. Muito obrigado pela possibilidade de falar, de estar aqui. Foi um prazer. Espero ter conseguido ajudar algumas pessoas de alguma maneira. Foi muito bom. Com certeza contribuiu. Muito obrigado, Bom Gestave. Eu Obrigado quero a você. lembrar o pessoal, aguarda um pouquinho, eu quero lembrar o pessoal que nós continuamos na próxima segunda-feira, nós teremos Denise Lemos falando sobre persuasão e rede de contatos. É mais uma característica. Na quarta-feira vai ao ar o meu programa Líderes se Reinventam. Só que surgiu um contratempo, o convidado ele pegou Covid, não sei se ele vai poder, ele está em dúvida, então eu estou vendo se eu encaixo outra pessoa. Mas quarta-feira, se não tiver live, eu vou avisar, vou conseguir pelo menos avisar. Mas na próxima segunda e na outra segunda-feira, eu não sei, não lembro o dia, 17. Dia 17, nós teremos um convidado de fora, falando, não da nossa equipe do Espírito Santo, mas falando sobre eficiência e qualidade. O que o mercado está pedindo hoje muito, o cliente está pedindo muito eficiência e qualidade. E aí nós fechamos esse programa. E aí depois nós vamos dar outro passo que nós vamos comunicar mais adiante. Mas eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Quero pedir a vocês que vocês, toda vez que entrarem, convide outras pessoas. Eu esqueci de pedir lá no início, né? Mas esse programa vai ficar gravado no IGTV, vai depois para o YouTube, fica lá também gravado, salvo, e vocês poderão recomendar outras pessoas. Pode não parecer, mas uma conversa dessa dá muito insight, traz muitos insights. O Borges estava falando nessa conversa minha com ele, que para mim deu insight. Né? Eu que sabia o que eu ia perguntar e tinha ideia do que ele ia falar, por conta que a gente trabalha muito junto, me deu alguns insights. Então eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, à medida que você compartilhar essa conversa nossa, você poderá estar ajudando alguém. Tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado, e mais uma vez, Bom Gestave, um grande abraço. Um abraço aí para a Baiana. Para você e para todos. Um abraço, obrigado. Abraço, boa noite obrigado. a todos. Obrigado a todos. Boa noite. Salvando aqui.